Glória a Deus. Então, gente, a gente vai estar lendo hoje o capítulo, né? Deixa eu ver aqui, o capítulo 4, tá? De João, que a gente tinha parado na última aula. E aí, só minimizar aqui, pronto. E aí nós paramos no verso, se não me engano, de Jesus, chama teu marido e tal. Ah, tá. Paramos no verso 16, tá, gente? Da última aula. Eu vou tentar aqui dar uma aula que seja consistente, que a gente consiga ver os tópicos certinho, mas eu confesso que hoje ocorreram alguns problemas pessoais e aí eu não consegui montar a aula a contento, tá? Mas eu entendo que a missão ela é superior a qualquer tipo de embate na nossa vida, tá? Então eu vou levar até onde eu fiz a anotação aqui, que eu não tenho estudo nenhum, eu vou ler nos versículos, vou fazendo a anotação, e aí eu vou até onde anotei, tá bom? E a gente abre no finalzinho um bate-papo aí, ok? Então, são 9h18 nesse momento agora, nós vamos começar a aula, tá? E no máximo 10h18 aí, 10h20 estaremos terminando também, ok? Vou dar só um apanhadozinho do que a gente viu na última aula, como eu prometi a vocês, como eu prometi ao pessoal no grupo, tá bom? Então, eu vou só ler aqui o verso 4, o capítulo 4 novamente, de forma rápida, só para a gente ter uma revisão de quem não assistiu, porque não deu, infelizmente. Eu descobri o que estava cortando minha transmissão, era que meu antivírus estava derrubando a transmissão toda hora. Ele estava achando que a conexão era um tipo de vírus, né? E aí eu estou pausando o antivírus, agora está rolando normal, né? E a aula passada tiveram muitas quedas, né? Eu gravei com o celular também. Infelizmente, o programa não conseguiu gravar tanto no celular nem no computador. Então, nós só tínhamos a aula 8, a aula 9 que foi passada não conseguimos gravar, mas eu vou tentar dar um apanhado breve aqui, tá? Então, vamos lá. No capítulo 4 de João, do Evangelho de João, diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aqui eu expliquei que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos, lá atrás, quando houve a divisão entre o reino do sul e do norte, do reinado de Salomão, o reinado do norte tinha 9 reinos, e esses reinos eles foram tomados pela Síria, e a Síria introduziu 5 nações diferentes em Israel. E esse pedaço de terra que havia os 9 reinos era pedaço de terra de Samaria, ou seja, foram inseridos 5 nações diferentes, com 5 deuses diferentes, um correspondente a cada nação. Okay? Então, os samaritanos eles faziam um culto em lugar diferente do culto de Deus, eles adoravam a Deus, mas adoravam outros 5 deuses. Os judeus tinham um templo em Jerusalém para que fosse adorado Cristo, Deus, e os samaritanos adoravam no monte de Gerazim, que era um monte diferente dos judeus. Os samaritanos também acreditavam que só existia o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá, da Torá. A Torá é a lei, né? E aí tinha muita divergência. Eles tinham os próprios sacerdotes, os próprios rituais. Então, como houve uma miscigenação de povo, que foram introduzidos 5 outras nações, os samaritanos se tornaram um povo mesclado, tá? E o judeu tem muito isso, que eles só fazem filho entre eles, né? Eles procuram pelo menos isso, né? Tanto que a gente vê lá assisti até um tempo atrás agora, o filme A Lista de Schindler, mostra muito isso, né? Que os judeus mostra a história de Oskar Schindler, né? Que foi um senhor industrial que resgatou muitos judeus dos campos de Plaszow e Auschwitz. E aí mostra que os judeus eles são muito assim fechados entre eles, né? E as nações tinham raiva disso, né? Que os judeus, onde eles vão, eles prosperam, porque eles são muito fechados, eles comem apenas uma comida específica, que é o kosher, eles só têm filhos entre eles e tal, né? Então, por isso que os judeus, eles discriminavam o povo de Samaria, que era um povo mesclado, tá bom? Então, prosseguindo. 4. E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Ou seja, né, se está ressaltado aqui que é porque Jesus era judeu e era custoso, né, não para Jesus, mas para os discípulos também, atravessar a província de Samaria. 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José.
estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Essa hora sexta é meio-dia, tá? Estava ali a fonte de Jacó, né? E eu expliquei também que Jacó, quando ele estava fazendo a travessia por Samaria, né? Que antes não era Samaria, ele comprou uns pedaços de terra e deu a seu filho José. E em um desses pedaços de terra, ele construiu um poço, tá? Muito antes de dar a José. E esse poço, se eu não me engano, ele tem em Israel, Samaria até hoje. Então, prosseguindo. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem e tal, na hora sexta. Então, Jesus sentou ali a hora sexta, ou seja, estava muito calor. Provavelmente Jesus estava com fome, com sede e cansado. Verso 7. Nisto, veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Ou seja, Jesus estava sozinho com a mulher, o que já não era muito bem visto na época, que os judeus não se relacionavam com mulheres. Tanto que os direitos da mulher vieram muito depois, o direito de voto, né? Em toda a sociedade, na verdade, né? Mundial, né? Porque a sociedade ela veio de uma veia comum, que são os judeus, e veio de uma sociedade patriarcal, tá? Então, o judeu não conversava com a mulher, não tinha relacionamento com a mulher, ele ensinava a mulher em casa, não era permitido ensinar a mulher nas sinagogas, não era permitido a mulher falar em público, tá? Então, já era um fato estranho, por isso que é ressaltado aqui. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Jesus disse, dá de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ou seja, mulher e samaritana, né? Então já não falava com mulher, imagina samaritana. Aí abre parênteses, né? Comentário do escriba aqui que traduziu, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Verso 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Tá? O dom de Deus aqui no caso, é o presente, né, que foi dado de Deus à humanidade, né, que seria o próprio Filho Jesus, tá? Que continha nele a salvação também. E contém, né? Então, replicou Jesus, se tu conheceres o dom de Deus, quem é que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Também expliquei na aula passada que essa água viva, ela se relaciona com hoje, né, nós temos eletricidade, né? Mas antes as pessoas não tinham, né? Então, quando o Espírito Santo vinha sobre alguém, o Espírito Santo era representado por águas vivas, tá? Hoje, quando a gente sente a presença do Espírito Santo, sente o poder, a gente sente como se fosse eletricidade. E eles não tinham na época, então eles não podiam explicar dessa forma, ok? Além de muitas coisas, né? Mas, né, que a gente viu também que aquele que bebe da água de Cristo se faz uma fonte jorrar para a vida eterna, tá? É uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna, é o que essa mulher se transformou, em uma fonte de água viva, tá bom? E a água viva que jorra é a água do Espírito, ok? Então, vamos lá, prosseguindo. 11. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Então, note que sempre Jesus ele fazendo contraste com a linguagem humana, né? Ele tem uma linguagem espiritual, e as pessoas que conversam com ele têm uma linguagem humana, né? Tanto que ele conversou com Nicodemos também, Nicodemos falava do nascimento de mulher, da barriga física, Jesus falava do nascimento espiritual. Jesus sempre fazendo um paralelo, né? Entre o pensamento humano e o pensamento espiritual. Tá, verso 11. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e vem assim seus filhos e seu gado, que eu falei, né, que Jacó tinha comprado esse poço. Verso 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, a que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui a gente comentou esse versículo, que inclusive Isaías fala, né, que os judeus viriam de Israel e beberiam nas fontes de salvação. Tá? E que fontes de salvação são essas? Somos nós, gentios, que fomos enxertados na videira. A Bíblia nos fala que os judeus estão endurecidos por Deus, para que entre os gentios. Então, foi aberta a porta da graça. Como os judeus crucificaram Jesus, eles estão endurecidos. O coração deles estão endurecidos. Então, aqueles que vão levar Israel à salvação somos nós, gentios. Somos as fontes que jorram para a vida eterna. E os judeus vão vir e beber nessas águas, para que eles possam ser salvos também. Tá bom? A gente falou também, nas outras aulas passadas, que essa porta da graça ela foi aberta quando a mulher Ciro Fenícia veio para Jesus e falou até os cães comem da mesa, tal. Aí Jesus fala que
ele veio somente para o povo de Israel. Essa mulher vinha gritando 3 dias, e ela teve tanta fé que ela conquistou o coração de Jesus. E ela era sirofenícia, ou seja, ela era grega. E aí, os gregos, eles fazem parte do povo gentil, não são judeus, né? Representam nós, né? Das nações que não são judias, que é, na verdade, Israel, né? São uma nação, nós que não somos judeus. E a porta da graça foi aberta ali naquele momento, tá? E ali, ok. Então, nós somos a porta da graça vai ser fechada e depois vai ser enxertado somente os judeus, ok? Então, prosseguindo, para quem chegou agora, tá? Uma rápida revisão do que a gente viu na aula passada, por isso que eu estou correndo assim, falando rápido, para a gente não perder tempo para aula a respeito da aula de hoje. 14, novamente, só para entender. Aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me de beber essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, veja a mulher, né, falando com o pensamento terreno. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, esse que agora tens não é teu marido. Isso tu disseste com verdade. E aqui eu falei na última aula, né, que Jesus está sempre usando a linguagem espiritual, né? Pode ver que a mulher ela fala de água do poço, Jesus fala da água viva. A mulher fala da profundidade do poço, Jesus fala que tem água viva, né? Então, Jesus sempre fazendo um paralelo, né? E nós vemos aqui, rapidamente, quem quiser anotar a passagem de 2 Reis, capítulo 17, versos 24 ao 32. 2 Reis, capítulo 17, versos 24 ao 32. Vou ler rapidamente aqui. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, ou seja, 5 nações que foram introduzidas em Samaria, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nessas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor, então mandou o Senhor para o meio dos leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria, gentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra, ou seja, o nosso Deus. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais matam, porque não sabem como servir ao Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um sacerdote que de lá trouxesse, que ele vai lá, habite e lhes ensine a maneira de servir ao Deus da terra. Foi um dos sacerdotes que haviam levado Samaria e habitou em Betel. Lhes ensinava como deviam temer ao Senhor, nosso Deus. O culto dos samaritanos, do tipo, porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses na cidade que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram, muita atenção agora, Babilônia, eram 5 nações. Então, Babilônia fizeram Sucote-Benote, que era um deus só, tá? Os de Cuta fizeram Nergal, um deus só. Os de Amate fizeram Azima, é um só. Os Abeus fizeram Nebais Tartak, que é um deus só também, que é um oposto do outro. E os Sefarvaitas queimavam seus filhos Adrameleque e Anameleque, que também é um deus só. É um oposto do outro. Deus Sefarvaim. Mas temiam também o Senhor, dentre os povos, e constituíram no lugar dos altos. Então, ou seja, Jesus estava confrontando também aqui, falou que ela tinha 5 maridos, ou seja, ela servia 5 deuses, tá? A Bíblia sempre nos diz que quando o povo de Israel se desviava de Deus, né, falava que tinha muitos amores, muitos amantes, né? E aqui essa mulher é representada também por uma igreja desviada, tá? Então eles serviam a 5 deuses diferentes, de 5 nações diferentes. E Jesus ainda falou para ela, né? Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso diz com verdade. Esse que agora tens é quem? É o próprio Jesus. Ela estava tentando servir aos deuses e a Deus ao mesmo tempo. Só que Deus não permite que se sirva a outros deuses. Ele é um Deus único, tá? A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, ok? Então, ela além de servir aos outros 5 deuses, ela estava tentando servir a Jesus, ok? Então, o significado espiritual também nessa passagem, tá? Então, agora nós alcançamos aqui onde nós paramos na aula passada, tá bom? Agora eu vou ler mais devagar, vou expor mais devagar, mas creio que deu para ter uma revisão boa aí do que está sendo falado, tá bom? Pai, Senhor, Sônia, seja bem-vinda. Amém? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a aula de hoje. Verso 19, tá? Capítulo 4. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Tá bom? Então, como é que a mulher soube, né, que Jesus era profeta? Porque Jesus havia falado tudo que ela havia feito, né, que ela estava fazendo, né? Ou seja, como eu expliquei, Jesus ele tinha manifestação de todos os dons nele, os 9 dons, e dos 5 ministérios, tá? Que é o ministério de pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo, tá? Então, Jesus tinha todos. E aqui ele estava manifestando o ministério de profeta através do dom da profecia, ok? Então, vamos lá, prosseguindo, verso 20. Agora, meus amados, a leitura vai ficar mais fluida, tá?
porque a gente já viu muitos conceitos e agora a gente vai passando e vai indo mais rápido, tá? Então vamos lá. Verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, tá? Então, o que acontece? Nossos pais adoravam nesse monte. Ela está se referindo ao monte de Gerazim, tá? Os samaritanos, como eu expliquei, eles adoravam em lugar diferente dos judeus. Eles adoravam no monte de Gerazim e os judeus adoravam no templo, tá bom? Então, ela fala aqui, né? Nossos pais adoravam neste monte, se referindo ao monte de Gerazim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aqui Jesus está se referindo a lá quando o véu do templo foi rasgado, tá? Então, Jesus se fez sacrifício por nós e não havia mais a necessidade, não há mais a necessidade de se matar cabritos, carneiros, tá? O livro de Hebreus vai contar muito bem sobre isso, sobre essa tipologia ritual. Então, não precisa hoje em dia, porque Cristo já se tornou Cordeiro Pascual, ele já morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, nós temos livre acesso a Deus. Então, nós não precisamos que um sacerdote ore por nós, não precisamos que alguém faça essa ligação com Deus, tá? Porque, por isso que as pessoas às vezes falam, pastor, ora por mim, não sei quem, missionário, ora por mim. Não, Jesus te deu autoridade, você tem conexão direta com Deus. É certo que o nível do pastor, do seu líder, do missionário, às vezes eles têm um nível de unção maior, tá? Mas isso não quer dizer que você não tem autoridade, tá bom? Então, existem alguns demônios, alguns espíritos que ouvem e respeitam a sua autoridade, tá? Então, prosseguindo. Verso 21 ainda, né? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então, Jesus falou que nós vamos adorar todas as partes do mundo, em todas as partes do mundo, onde quer que estejamos, tá? Não precisa ser mais dentro de um templo, ok? Apesar da recomendação de Hebreus, né? Que não vos aparteis da congregação dos justos, como é costume de alguns. Então, vamos lá, 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, tá? Então, Jesus estava falando, né, que eles tinham um culto mesclado, né? Eles adoravam outros 5 deuses, né? Tentavam adorar a Deus também da forma deles, tá? E não era a forma correta. Deus falou, vocês não conhecem, tá? Vocês adoram, vocês não conhecem. A salvação vem dos judeus, ou seja, Jesus é judeu. Jesus, tá? A salvação vem dos judeus. É isso que Jesus estava querendo dizer aqui, tá bom? A salvação é o próprio Cristo. Verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Note que interessante, eu quero que você preste bem atenção nesse versículo. Mas vem a hora, e já chegou. Note como é engraçado, né? Vem a hora, e já chegou, né? Ou seja, vem algo, mas já chegou, ok? Então, vamos lá. A hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Note que os verdadeiros adoradores adorarão, futuro, tá? Quando tem aotil, é futuro. Se tivesse um M, seria passado. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, por que Jesus falou que os adoradores não podiam adorar imediatamente ao Pai em espírito e em verdade, tá? Então, o que acontece? É porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. E o homem, Jesus ainda não havia morrido, né? Então, o homem, quando pecou, lá atrás, em Adão, o homem, na verdade, acreditou que não morreria, tá? Satanás perguntou, vocês vão morrer se vocês comerem desse fruto? Eu prometo a vocês que vocês não vão morrer. De fato, o homem não morreu fisicamente. Mas a primeira morte que acontece não é a morte física, é a morte espiritual, tá bom? Então, quando alguém começa a dar sinais que ele quer desviar, que ele quer voltar à vida antiga, ocorre primeiro uma morte espiritual, tá bom? Então ele começa a morrer no espírito. Então nós podemos ver que Caim matou Abel, depois Lameque teve outras mulheres, e assim, quando foi se perpetuando, Gênesis para frente, o homem foi tendo cada vez menos de Deus, porque a morte ela não é instantânea, ela é consecutiva, e ela é sazonal, tá? Então ela vem, perdão, temporal, então ela vem morrendo, a pessoa vem morrendo, tá? É igual a questão, a Bíblia nos fala, né? Que o homem, lá em Provérbios, que o homem que cai com a mulher adúltera é o homem o qual Deus já
o entregou, tá? Deus já se irou contra ele. Então, ou seja, houve uma morte espiritual primeiro, para depois ele cair. Não houve primeiro o ato para depois ele morrer espiritualmente. Primeiro ele morreu, depois ele foi entregue ao pecado, tá? Então, a Bíblia fala que Deus o entrega ao homem que pecar, tá? Então, a morte ela acontece em primeiro lugar, beleza? Então, vou ler novamente aqui. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos, tá? Perdão, 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, essa hora chegou. Ou seja, Jesus chegou, tá? Ele vai morrer. Só que futuramente, depois da morte dele, quando o Espírito Santo for dado, é que nós vamos ter a capacidade de adorar espírito, porque o homem estava caído, tá? O homem não havia espírito dentro do homem. Aí, quando Jesus morreu, o Espírito Santo foi enviado, ele soprou sobre os discípulos, e os discípulos começaram a fazer mais discípulos, tá? O Espírito do homem reviveu. Aí, o homem foi capaz de adorar em espírito e em verdade, tá bom? Antigamente, o homem não tinha essa capacidade de adorar em espírito e em verdade, ok? Tá. É isso que o Pai procura, ok. 24. Deus é espírito. E importa, ou seja, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, tá? Em espírito, no espírito, tá? Com o espírito revivido. Tanto que esse espírito aqui é espírito com letra minúscula, tá? É com o espírito renascido, quando o Espírito Santo vem morar dentro de você e se fez um com você e reviveu o seu espírito. É esse, em espírito e em verdade, tá? Quem é a verdade? Quem é a verdade, pessoal? Pergunto para vocês. Tá? A verdade é Cristo, ok? Eu quero que vocês anotem aí nessa referência, no verso 23 e 24, em ambos, a referência de João 14, 6. Tá? João, esse mesmo João que nós estamos lendo, capítulo 14, verso 6. Ok? 14, verso 6. Vou ler aqui para vocês, rapidamente. Diz, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade, note, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ok? Então, aqui, Jesus ele é a própria verdade, tá bom? Existe uma diferença entre palavra de Deus e a verdade, tá? Verdade é o que Cristo fala, tá bom? Então, vós adorais que não conheceis, perdão, desculpa, 24. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, tá bom? E outra coisa, o que é verdade? O que nos diz lá no começo de João, tá? Que eu não consigo anotar. Fala que o verbo era Deus, tá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra, a verdade é Cristo, tá bom? Quando lá no começo do mundo, quando Deus criava as coisas, Bereshit Hama Elohim Vet Hashamai, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra, lá no começo, quando Deus criava, o verbo era Cristo, ok? A força de criação era Cristo, sempre foi Cristo, tá bom? E as coisas eram feitas por intermédio e através de Cristo, com o poder de execução do Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele também é aquele que executa o poder de Deus. E Cristo é o administrador. Então, você tem que ter em mente que Deus é o Deus Pai, Cristo é o administrador, tudo foi feito para ele, por meio dele, e o Espírito Santo é o poder, é a pessoa executora, tá bom? Então, vamos lá. Prosseguindo. 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Tá, note que Jesus utilizou, nem anotei isso aqui, o Espírito Santo me fez lembrar agora disso. Toda vez não, lá no princípio, quando Cristo se apresentou, quando Deus se apresentou a Moisés, e Moisés falou, quando me enviares ao Egito, lá na sarça, o que eu vou responder? Quem me enviou? E aí Deus fala, né? O eu sou me enviou, tá? Então, note que Jesus, ele usou essa expressão aqui, tá? No verso 26. Disse Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Porque os judeus entendiam essa expressão, o samaritano entendia essa expressão, tá? O eu sou era o Deus Pai onipotente, criador de todas as coisas, o eu sou, tá bom? Não foi à toa que Jesus utilizou essa expressão. Foi uma expressão idiomática da época. Então, verso 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher.
Lembra que eu havia falado tudo sobre a mulher aqui? Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, tá? Então, note que a mulher aqui, que ela deixou de ser um cântaro e ela começou a ser uma fonte de águas vivas. Ela chegou com um cântarozinho, Jesus disse as suas palavras de palavra eterna, como Pedro disse, né? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E ela começou a jorrar uma fonte para a vida eterna, tá bom? Ela deixou de ser apenas um cântaro de uma fonte. Quando a mulher largou seu cântaro e disse, 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Note que lá atrás, eu havia até comentado com vocês também, que Moisés falou, virá outro após mim, e a ele seguiu, tá? E é o profeta que Moisés o Moisés denomina, né? A própria pessoa que vai vir após ele, tá? E Jesus está se manifestando aqui a esse povo com um dom de profecia, tá? Porque aqui, ó, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Isso é um ministério profético, tá? Que Deus revela as intenções, o profundo do coração, tá bom? Ela pergunta, será isso porventura o Cristo? Porque ela lembrou-se da palavra de Moisés lá atrás, tá? Vamos lá, prosseguindo. 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Com quem? Com Jesus. Então, note que essa mulher, ela começou a jorrar uma fonte, ela começou a falar para as pessoas, começou a contagiar as pessoas, e as pessoas começaram a ouvir até Jesus. Tá? Note também que toda vez que Cristo quer realizar uma transformação, ele te tira de dentro do ambiente onde você está. Tá? Então, se você era um cara que andava com a galera do mal, que se prostituía, que bebia, que gostava de um baseado, Deus te tira dali para que ele comece a transformar você, para que depois você possa ser enviado novamente. Note que foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela veio, Cristo falou com ela, deu a sua palavra de vida eterna, depois ela retornou, tá? Ainda que tenha sido rápido, mas ela retornou à sua cidade com a missão evangelística, tá? Então ele tirou ela dali, assim como ele está tirando também essas pessoas, tá? Da aldeia, como ele fez com um cego também, aquele cego que Jesus cuspiu nos olhos dele. Jesus tirou ele dentro da aldeia dos pescadores, perdão, para que pudesse curar os seus olhos, tá bom? Então o verso 30 diz isso: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Jesus nunca vai te tratar no seu ambiente natural onde você está, tá bom? A ceifa e os ceifeiros. O título, tá? Verso 31. Só um minutinho, pessoal. Eu vou só mandar um negócio aqui. É urgente para... Ok, pessoal, desculpa, tá? Já retornei. Então, vamos lá, prosseguindo. Verso 31. Nesse interim, ou seja, nesse espaço de tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Tá? Jesus estava com fome, provavelmente eles estavam vindo de viagem. Samaria era uma cidade intermediária até onde eles queriam chegar. E era tudo longe, era 30, 40, 50 km, tá? Naquela época, então Jesus provavelmente estava com muita fome. Verso 32. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Tá? Ou seja, Jesus está falando aqui espiritualmente, tá bom? Vamos prosseguindo aqui, que eu tenho um comentário a fazer mais à frente. 33. Diziam, então, os seus discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Ou seja, Jesus estão cogitando, né? Ué, Jesus tem uma comida que a gente não pode comer? Será que essa samaritana trouxe uma comida para ele e tal? E aí Jesus ele vem e dirime essa dúvida, tá? Aqui no verso 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu quero que vocês anotem nessa referência, por favor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4. Verso 4.
Eu vou ler para vocês. Jesus, porém, respondeu. Aqui era quando Satanás estava tentando Jesus, tá? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Ou seja, Deus enviou Jesus à Terra para a sua missão, né, de salvação e sua missão também de trazer o seu povo para si, tá? De pregar, de evangelizar, de curar. Então, o que Jesus estava falando, né? A palavra que me foi ordenada do meu Pai, essa palavra que vale. Essa vale mais que a comida, tá bom? Então, não é só de pão que eu vivo, mas eu vivo de fazer a vontade do Pai, tá bom? Então, o Jesus tinha como o máximo, a coisa máxima na vida dele, o seu topo máximo era fazer a vontade do seu Pai, tá bom? Então, tem também outra referência que eu quero que vocês anotem, por favor, são mais duas, nesse versículo também, anote no seu caderno. João, capítulo 6, verso 27. João, Evangelho de João, esse que estamos lendo, capítulo 6, verso 27. E a outra referência é Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Vou ler a referência de João aqui. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Isso Jesus falando. A qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Que selo? O selo do Espírito Santo, como nós já vimos. Mateus 6, 25. Vou ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, Jesus aqui, ele fala, ele coloca a vontade de Deus, ele coloca o viver, o estar vivo acima, tá bom? De qualquer comida, porque Jesus sabia que se talvez ele parasse para comer, a urgência do evangelismo daquelas pessoas da cidade de Samaria não seria cumprida, tá bom? E até também que nós podíamos entrar também num tema a respeito do jejum, tá? Da incredulidade também, mas eu não quero me demorar nessa aula, quero dar só uma pincelada rápida. A questão, né, do alimento do corpo, né? O jejum, ele é algo que nós fazemos para que nossa fé aumente, tá bom? Porque nós lemos lá em Mateus 17, capítulo 17, verso 16 ao 21, nós lemos que havia, tem gente anotando, vou repetir, Mateus capítulo 17, verso 16 ao 21, nós vimos que havia um demônio, uma caça de demônio que estava no menino, que os discípulos não conseguiram expulsar, tá? E aí os discípulos já haviam recebido uma medida de unção, de poder de Jesus, e não conseguiram expulsar. E Jesus fala, ó, geração incrédula. Você pensa, pô, mas os caras não estavam crendo que expulsar? Eles não criam em Jesus? Por que chamaram os discípulos de geração incrédula? Aí logo depois Jesus fala que existem castas de jejum e de oração, perdão, existem castas de demônios que só saem com jejum e com oração. O que nós podemos entender é que um remédio para a incredulidade é o jejum, tá? Quando você jejua, você humilha sua carne e Deus acrescenta fé em você. É acrescentada a medida de fé. Por isso que eles não conseguiam, tá bom? Expulsar esse demônio, porque eles precisavam da medida de fé maior. Por isso que Jesus fala, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você falará para esse monte, para ele sair de um lugar para o outro, tá? Esses montes, toda vez que se fala em monte na Bíblia, também em Apocalipse, quando fala que Jesus veio saltando sobre os montes, se fala de demônios, tá? Jesus não estava falando de um monte físico, Jesus estava falando de um monte espiritual, que significava demônios. Então, quando fala que Jesus veio saltando sobre os montes, ele veio pisando na cabeça dos demônios principados até acender o céu novamente. É a mesma coisa, esses montes, eles representam demônios. Ou seja, Jesus falou, se vocês tiverem fé, vocês vão transportar esse monte de um lado para o outro, tá? Mas esses montes só podem ser transportados através do jejum e da oração. Tá bom? Então, essa incredulidade é uma incredulidade de você acreditar que não vai acontecer. É de você não ter fé suficiente, tá bom? Então, se você está passando por algum problema de saúde, você quer uma vitória na sua casa, você quer algo que necessite de uma extrema urgência, eu recomendo para você que você jejue, assim como fez Esther. Não recomendo o que eu vou falar agora, tá? Que esse jejum de Esther foi um jejum nacional, que a nação de Israel estava para ser extinta, assim como foi na Segunda Guerra Mundial, em 1937, lá com os judeus, quando Hitler, através do Terceiro Reich, quis destruir a nação de Israel, os judeus, tá? Ocorreu de forma semelhante, só que eles não jejuaram, tá? E era um juízo de Deus. Mas lá atrás,
quando houve essa mesmo perigo de extinção para os judeus, Esther convocou um jejum nacional. Então, eles fizeram 3 dias sem comida e sem água, tá? Então, eu não recomendo fazer sem água. A não ser que é você com Deus, tá? Eu não me responsabilizo por nada. Se você tiver uma situação muito estarrecedora na sua vida, você jejue sem beber água, tá? Então, o que eu falo para você, as portas se abrem. Eu fiz prova para PM em 2012, eram 2.000 vagas, reprovei na prova da PM, não passei, fiquei muito triste. Fui para o monte, fiquei 5 dias no monte, eu sempre conto esse testemunho. Entrava 9 da manhã de jejum no monte, com a garrafa d'água, com o violão e com a Bíblia. Ficava adorando até 6 da tarde, todos os dias, todos os dias. Quando foi no 5º dia, já tinha emagrecido uns 3 quilos, estava da cor do meu notebook aqui, preto, que só, por causa do sol. Cheguei, subindo no monte, veio o profeta, pegou uma vara, riscou o chão, falou assim, ó, vejo Deus abrindo tal porta, tal, tal, tal. 3 meses depois, era a prova da Polícia Federal. E Deus me abriu as portas na Polícia Federal. Por quê? Quanto maior a urgência, maior o nível de sacrifício que você tem que ter, tá bom? Então, só queria deixar essa pincelada rápida aqui, tá? Então, vamos prosseguindo. Ok? Tem uma comida para comer que vós não conheceis, tá? Essa comida é fazer a vontade de Deus, que Jesus estava tentando aqui reproduzir. Verso 33. Já passamos também. 34. Tá? A minha comida, disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, tá? Então, a vontade de Jesus era essa, fazer a obra do Pai. Prosseguindo, verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam. Note que Jesus está sempre fazendo um paralelo das coisas físicas, naturais, com as coisas espirituais. O que acontecia? Lá na Judéia, antigamente, quando se plantava, esperava-se 4 meses para se colher os frutos da terra, tá? Só que Jesus está falando assim, cara, se o fruto natural demora 4 meses, olha como é bom servir ao Senhor. Os frutos já estão brancos, os campos já estão brancos. Eu semeei tem 2, 3 horas atrás, conversando com essa mulher, e veja, os campos já estão brancos. O que Jesus está falando? É melhor você trabalhar na colheita, na seara espiritual, do que na seara física. Na seara física, você espera 4 meses, mas na seara espiritual, eu lancei minha semente sobre essa mulher já me trouxe frutos, tá? Foi o que Jesus quis falar aqui nessa passagem, tá bom? Então, verso 35, novamente. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, ou seja, os campos espirituais. As pessoas que vieram na cidade ouviram o que Jesus tinha a falar. Pois já branqueiam para a ceifa. O que quer dizer branqueio? É porque antigamente os frutos, quando eram plantados, esqueci o fruto específico agora, se era milho, mas ele branqueava, tá? Ele ficava amarelo, ele estava verde, depois, quando ele atingia a maturidade, ele ficava amarelo, meio esbranquiçado. Foi essa a expressão que Jesus quis usar. Eles já branqueiam, tá bom? Para a ceifa. Eles já podem ser colhidos. Verso 36. O ceifeiro recebe, desde já, a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. Etessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Tá bom? O que Jesus está falando aqui? O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. A recompensa que o ceifeiro recebe é o galardão. Nós, inclusive, falamos um pouco na aula de sexta-feira, no Cefal, questão da salvação, do reino de galardão, recompensa, tá? Então, essa recompensa que nós recebemos é o galardão da parte de Cristo, tá? E o fruto que está dizendo aqui são as almas que você ganha para Cristo, tá? E em tesouro o seu fruto para a vida eterna, ou seja, aqueles que... Note que é todo um conjunto, uma conjuntura. A Bíblia ela não tem versos soltos, tá? Jesus fala dessa mulher que ela era uma fonte, que ela, aquele que beber de mim se tornará uma fonte de água viva que joga para a eternidade. Então, o que aconteceu? Jesus fez dessa mulher uma fonte, as pessoas beberam dessa fonte, tá? E aí, o que acontece? Quem bebe dessa fonte, trazendo para nossas vidas, da nossa fonte, se salva também. Esses frutos, que são essas pessoas que nós ganhamos, são entesourados para a vida eterna, porque eles foram salvos em Jesus, tá bom? E nós já recebemos galardão por isso, porque a Bíblia nos fala que nenhum trabalho em Deus é em vão, tá bom? Então, todo o trabalho que nós fazemos para Deus, existe recompensa. E se não tiver essa recompensa, não nos motiva a fazer algo. Infelizmente, eu digo uma coisa aqui que é até duro de ouvir, o ser humano, ele é movido por interesse, tá? Então, se você casa, você tem interesse de ter uma família.
Se você estuda, você quer passar no concurso público, tá? Ninguém faz nada sem interesse. Não vem me dizer que existe essa pessoa bonzinha no mundo que faz sem interesse. Não. O próprio Cristo colocou isso dentro de nós para que nós almejássemos algo, tá bom? Para que nós tivéssemos uma recompensa quando nós subirmos ao céu e morarmos eternamente com Ele, tá? Nós não vai ser aquela coisa, todo mundo andando de branco, num pasto verde, bonitinho, não. Vai ser essa vida de hoje, aqui numa terra restaurada, tá bom? Nós vamos continuar vivendo, continuar comendo, continuar dormindo, só não vamos continuar casando, tá? Mas vai ser uma vida natural, uma vida normal, ok? Então, prosseguindo, 37. Pois, no caso, é verdadeiro ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Verso 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Que Jesus está falando? Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Vieram muitos profetas, né? Antes, né? Que pregaram a conversão. João Batista foi um desses que veio aplanando o caminho de Jesus Cristo, veio pregando arrependimento. E provavelmente essas pessoas já ouviram essas palavras. O próprio Jesus pregou para a mulher samaritana, ela levou a palavra às pessoas da cidade, tá? E os discípulos estavam colhendo esses frutos, tá? Então, ou seja, tanto quem planta, tanto quem colhe, eles têm frutos diante de Deus, tá bom? Igual Paulo fala lá, né? Eu reguei, eu plantei, Apolo regou, que era um outro mestre que havia também contemporaneamente na época de Paulo. Então, mas quem dá o crescimento é Cristo, tá? Então, o que Paulo estava querendo dizer é que tanto ele que regou, plantou, tanto quem regou a semente, eles têm recompensa, porque quem dá o crescimento é Cristo, cada um tem a sua parte. Às vezes nós estamos entrando em um trabalho de uma família, por exemplo, que existiu alguém que evangelizou essa família há muito tempo, e essa pessoa saiu de perto da família, e você foi lá e continuou a evangelizar, e você colheu esses frutos, mas alguém havia lançado muito lá atrás essa semente, tá? Então nós estamos constantemente entrando no trabalho de outras pessoas, tá? É isso que quer dizer aqui. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ok? Prosseguindo. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Note que eu falei da mulher, ela virou uma fonte, que anunciou, ele me disse tudo quanto tenho feito. Tá? Note que essa mulher virou uma espécie de evangelista, tá? Jesus falou com ela, ela recebeu as palavras de vida eterna e virou evangelista. Note que tem a parábola também da semente, que cai junto ao... São 4 modalidades. Uma, as aves comem, outra, ela é sufocada, outra, ela é queimada pelo calor, se não me engano, a outra, ela não tem raízes, né? Mas note que o coração dessa mulher, ela permitiu-se ouvir a palavra de Deus e criou raízes, tá? Então, por isso que essa mulher frutificou. Vamos lá, então. 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Note, Jesus não tinha preconceito com os samaritanos. Ao contrário do povo judeu religioso, tá? Verso 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, note que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, tá? Então, quero que você anote aí agora a referência de Romanos, tá? Carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17. Carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17. Ele já postou no chat aqui, minha bateria vai acabar, mas continuarei assistindo pelo celular de Carlos. Show de bola, Lívia. Show, show. Verso 17, tá? Então, o que nos diz aqui a palavra de Deus? Já agora não é pelo que... Perdão, dizia a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Gente, perdão, minha cabeça está confusa, desculpa. É Romanos 10, 17, olha ali. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Note, é muito interessante esse versículo, porque as pessoas costumam falar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não. Ouvir pela palavra de Deus. Eu quero que você anote também aí, João, capítulo 1, nessa mesma referência de João 4:42. João, capítulo 1, versos 1 ao 3,
e 14. João, capítulo 1, dos versos 1 ao 3 e 14. Vou ler aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Lendo Romanos novamente. Que sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quem é a palavra de Deus? Como eu disse lá atrás, é o próprio Jesus, tá? Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir por Jesus a palavra de Deus. É como se fosse isso que está dizendo aqui. Na verdade, é isso. Não é só ouvir a palavra de Deus. É ouvir por Jesus a palavra de Deus. É ouvir as palavras de Jesus, que tem as palavras de vida eterna. Tá bom? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A própria palavra de Deus é o seu Filho Jesus, tá? Ele era o Verbo se tornou carne e tal. E prosseguimos. E aqui também eles falam, né? Sabemos que és o Salvador do mundo. Como é que eles souberam, gente, que Jesus era o Salvador do mundo? Pela revelação do Espírito Santo, tá? A mesma revelação que quando João viu Jesus, antes de batizar, ele sabia que Jesus era o enviado, era o escolhido, tá? Então, a mesma revelação que o povo teve de Jesus, o Espírito Santo revelou que Jesus era o Salvador do mundo, ok? Prosseguindo, meus amados. Verso 43. Passados 2 dias, partiu dali para Galiléia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Aqui nesse verso 44, quero que vocês coloquem a referência aí de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso do 1 ao 5. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 1 ao 5. Tá bom, vou ler aqui rapidamente. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto em pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los, tá? Então, Jesus não tinha honra na sua própria casa. É uma questão, né? E muitas vezes, tá a Bruna aqui, que eu tô vendo a imagem dela aqui. A Bruna se levanta no ministério, Deus começa a usar a Bruna em cura, em um monte de coisa. E aí ela vai para a família dela lá, e aí ele fala, pô, velho, mas essa Bruna aí, mas não era ela que ia pra balada direto? Não era ela que fazia isso, aquilo? Caramba! Pô, né, essa Bruna? Pô, não sei disso não, entendeu? Então essa descrença, ela vem de dentro de casa, ela vem de dentro daqueles que conhecem a gente, tá bom? Então essa descrença é natural, até Jesus sofreu isso. Bruna, foi só um exemplo, tá? Ok, vamos lá então. Verso 45. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, o qual também eles tinham comparecido, tá? Essa festa aqui é o casamento, tá bom? Jesus tinha transformado água em vinho. Os galileus estavam lá, e eles viram tudo que Jesus fez. E aqui Jesus já saiu da sua terra e já se conduziu a Galiléia, tá? Aqui já é um outro lugar. Ok? Prosseguindo. Verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde de água fizeram vinho, que eu acabei de falar. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Note aqui que esse oficial do rei, ele não era judeu, tá? Ele era romano. Israel, nessa época aqui, ele era a colônia de Roma, tá? Então, Roma estava dominando Israel nessa época. E é igual o centurião romano, né? Que a gente viu lá, que a salvação entrou na casa dele, tá? Então, Roma era um grande império na época, tá? Tinha o imperador César. Eles tinham uma cultura helenística, que eles tinham essa questão de levar a cultura deles a outras nações e dominar as nações, tá? O helenismo, tá? De Alexandre Grande, Heleno também. E aí, esse oficial, ele era romano. Note a fé desse oficial. Ele mesmo sabendo que Jesus era judeu, tinha visto provavelmente os milagres de Jesus, ele
creu em Jesus, que Jesus poderia salvar o filho dele, tá? Nós vamos ler aqui na frente. E ele faz parte também da leva que veio junto com aquela mulher cananeia, porque Jesus só veio aos seus, mas quando aquela mulher cananeia clamou a Jesus e se humilhou daquela forma, a porta da graça foi aberta, tá bom? E aqui nós vemos outra demonstração de graça, com o povo que não era judeu, o povo gentil, tá bom? Esse oficial, ele era romano. Continuando, 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava morto. Ou seja, ele saiu de Cafarnaum e foi para Galiléia, que era distante para caramba, não lembro agora, acho que era 40 estádios. Não lembro a distância, mas era bem distante. 48. Então, Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou seja, Jesus já estava picado de cobra já, acabou de vir da sua terra, ninguém creu nele. Mas será que ninguém vai crer em mim agora aqui? Então, verso 49. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Ó, note a fé do oficial, tá? Verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Note, creu na palavra de Jesus. O evangelho vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, tá bom? É um segredo, uma revelação. E creu na palavra de Jesus. E partiu. 51. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. 52. Então indagou, perguntou ele deles a hora que o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, a hora 7ª, a febre o deixou, ou seja, 1h da tarde, a febre tinha deixado o menino. Com isto, conheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu nele toda a sua casa. Veja, a salvação chegando aos gentios, tá? Tremendo aqui. Ok. E outra semente sendo lançada, tá? Para os gentios. Então, vamos lá. 54. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Note que Jesus lançou essa semente na casa desse homem, desse centurião, desse oficial, perdão. E Jesus não foi à casa dele, mas note que depois, provavelmente, os discípulos, quando receberam o Espírito Santo no Pentecostes, o revestimento, eles foram à casa dele, provavelmente, ou seja, Jesus lançou, mas outros entraram no trabalho de Jesus, estão colhendo o que Jesus plantou, tá bom? Vamos lá então, pessoal, já estamos nos aproximando do fim da aula, tá? Vamos entrar aqui no capítulo 5. Não, acho melhor a gente deixar o capítulo 5, a gente começa para a aula que vem, tá bom? Então, a gente termina hoje aqui, terminando 10 minutinhos mais cedo, tá? E eu abro agora também esse período aqui para pergunta, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa aí, fique à vontade, agora é a hora, tá bom? Não tem ninguém que sabe menos mais aqui, então todo mundo vai aprender, o que eu puder responder aqui, eu vou estar respondendo, tá bom? Então, fique à vontade, meus amados, quem quiser perguntar. Amém? Então, eu acho que ninguém tem dúvida, não. Ninguém falou nada. Mas conseguiram compreender a mensagem? Foi claro? Tá me ouvindo, Rael? Aí, a Márcia, eu estava esperando, né? A Márcia tinha que perguntar, é a nossa convidada especial. Deixa eu ouvir, Márcia, pode falar. Eu tenho uma dúvida que paira aqui o tempo todo. Eu queria que você me desse, assim, se você pudesse, me desse uma explicação a respeito de quando o paraíso ele vai ser aqui na Terra, a Terra vai ser transformada, o paraíso vai ser aqui, ou nós vamos ser seres de luzes e vamos morar lá no céu? Porque falam muito em a gente ser transformado em ser de luz, né? Não conhecer o esposo, não conhecer os filhos, e viver como ser de luz lá. Outros falam que a terra vai ser transformada e a gente vai morar aqui. E aí eu deparo aqui que você falou que a gente vai continuar comendo, né? Aqui. Como é que vai ser isso aí? Me explica direito. É o seguinte, ó. Estou te falando muito do espiritismo, tá? Essa doutrina de ser de luz é espiritismo, Seixo Noyer, essas seitas aí, tá? Então, assim, não vai por essa doutrina, não. O que vai acontecer é que nós teremos um corpo glorificado, tá?
que esse nosso corpo aqui... É corpo de luz, não. É corpo glorificado. Eu errei, perdão. Ah, tá, não, beleza. Então o que acontece? Quando nós morremos, esse nosso corpo mortal aqui, que eu vivo hoje, que vocês vivem, nós estamos dentro dessa casa mortal, ela vai experimentar corrupção, tá? Então, a corrupção é a morte. Quando você vai para a cova, os vermes comem seu corpo, tá bom? Então, nós vamos experimentar corrupção. Só que quando nós formos transformados à imagem de Cristo, nós teremos um corpo glorificado, tá? Então, existe uma diferença. É igual quando Jesus morreu. Jesus morreu, Maria encontrou com ele, Maria Madalena, ele falou assim, não me detenhas. No hebraico original quer dizer, não me toques, porque existe um período até glorificação. São 40 dias na Terra que a pessoa passa sem estar ainda com o corpo glorificado. Por isso que Jesus visitou os discípulos, tudo, e não podiam tocar nele, tá? Só depois, quando Jesus foi glorificado, ele falou antes de ser glorificado, eu não me lembro agora, que Tomé encostou nas feridas dele, tá? Ou seja, é um processo de glorificação. Então, quando o seu corpo é glorificado, você recebe um outro corpo, tá bom? E aí, o que acontece? A questão do novo céu e nova terra. Cristo vem reinar durante os 1000 anos nessa terra nossa. Só que essa terra, ela vai ser restaurada em parte, tá bom? Então, nós vamos continuar tendo filhos, só que a idade não vai ser essa, tá? Um cara de 100 anos vai ser como uma criança ainda. Vão ter algumas coisas, algumas peculiaridades. Depois desse reinado milenar de Cristo, Satanás vai ser solto, Satanás vai vir ainda, vai convencer as nações da Terra, nesse reinado milenar de Cristo, vão se juntar essas nações contra Cristo, tá bom? E Cristo vai destruir todos os rebeldes no final. Depois disso, vai vir a Nova Jerusalém, que está nos céus, ela vai vir sobre a terra e vai reinar na nossa terra. Só que essa terra vai ser totalmente transformada. A Bíblia nos fala que toda a criação expecta pela manifestação dos filhos de Deus, tá? Então, nós estamos nos manifestando para que a terra seja restaurada. E é um processo gradativo. Depois que essa terra for restaurada, nós vamos reinar com Cristo. A Bíblia nos fala também que virão muitos do Ocidente e do Oriente e se assentarão e comerão com Cristo, a mesa, tá? Com Abraão, Isaac e Jacó. Também nos fala lá em Êxodo que Moisés fez uma mesa diante dos anciões, com 70 anciões que havia escolhido, e Deus desceu e comeu com eles no cume do monte, tá? Então, nós vamos continuar nos alimentando. E durante esse reinado milenar, vai haver doença ainda, mas vai haver uma árvore que você vai comer dessa árvore e a doença ela vai passar. Entendeu? Vão existir corpos diferentes. Um corpo vai ser... a Bíblia fala que nós vamos receber a recompensa do que fizemos através do corpo, tá? Então, haverão recompensas e punições do que você fez através do corpo. Então, vão ter corpos bons, corpos melhorados, corpos ruins, tá? Mas quando nós formos morar eternamente com Cristo, no reinado eterno, vai ser tudo transformado, tudo restaurado à condição inicial, quando Adão tinha, lá no começo. Não acho que Adão dava nome a todos os animais, Adão arava a terra, toda a terra. Não é a terra, é toda a terra. Então, você imagina o poder de pensamento de Adão, de raciocínio, o poder de tudo que Adão tinha, entendeu? Então, essa vai ser a questão. Nós vamos ser restaurados ao estado inicial, tá? Eu tentei falar rápido aqui, porque é bastante informação, mas eu acho que deu para compreender um pouco. Então, vai ser aqui na terra, né? Transformado. Isso. É isso que era o meu... Porque os testemunhos de Jeová falam que nós vamos habitar a terra. Sim. Né? Mas é transformada, né? O paraíso, por isso aqui. O paraíso hoje, depois de todo o processo, o final tudo vai ser a restauração da terra. Isso, porque o objetivo de Jesus sempre foi morrer pela humanidade para restaurar a condição inicial. Tanto que quando Adão pecou, eu falei isso na aula de sexta-feira, vou falar rapidamente, o livro da escritura da terra e dos viventes foi passado a Satanás. Aí você vai me perguntar, como é que você sabe disso? Porque lá em Apocalipse 5 ou 6, ele vai falar que o Cordeiro tomou da mão de Deus, do que estava sentado no trono, o livro. E aí fala que esse livro ele era escrito por dentro e por fora, e quando o Cordeiro tomou esse livro, foi-lhe dado poder sobre toda a terra e sobre todos os seres, e todos adoraram ele. Ou seja, esse livro era o livro que havia na mão de Satanás, da escritura da terra. Tanto que quando Jesus foi tentado, ele fala, né? Satanás fala, eu te dou todos os reinos do mundo, porque me pertencem. Jesus em nenhum momento refutou Satanás, porque ele sabia que até aquele momento, antes que ele morresse, realmente os reinos do mundo pertenciam a Satanás. Só que depois que ele morreu, foi passado tudo para Jesus. E essa visão que João teve e que Daniel teve foi a mesma visão, só que em épocas diferentes. Foi a visão de depois de Jesus morrer, ele veio e tomou esse livro da mão de Deus, tá? Esse livro estava na mão de Satanás. Então, o objetivo de Cristo sempre foi restaurar a terra ao estado de Adão, que Adão ouvia a voz de Deus, tá? Era como se fosse telepatia. Adão não precisava nem falar com Deus.
tá? Porque Deus lia os pensamentos. Então, era tanto que Deus, quando perguntar de onde estás, Deus não está perguntando localização. Imagina, seria ridículo Deus perguntar procurando Adão. Seria onde estás em você mesmo, aonde você está, tá bom? Então, Adão não conseguia mais se conectar com Deus, porque estava havendo uma morte no espírito de Adão. Como eu expliquei, existe primeiro a morte, ela começa no espírito, para depois acontecer na carne, tá bom? Então, só para terminar essa questão, estou me alongando demais. Quem morre hoje? Cristão, vai para o paraíso, ímpio vai para o inferno. É o lugar definitivo? Não. O lugar definitivo é a eternidade com Cristo para os que morrem em Cristo e lago de enxofre para os que morrem em pecado, tá bom? Então, o paraíso hoje é um lugar provisório, o inferno é um lugar de tortura provisório, o paraíso é um lugar de... Meu Deus do céu, o que é isso? Opa, alguém falou coisa. Nós temos que orar aí, viu? Tá, o jeito falou. Jeito. Então, é um lugar de tormento hoje para quem está no inferno, está sendo tormentado, tem gusano entrando pela boca, pelo nariz. Gusano é o quê? É um verme que não morre. Quando você compra aqueles finizinhos, tem lá é de uma empresa espanhola, né? Então, você vê lá que é verme não esqueci, minhoquinhas e tem gusano, tá? Então, você vê que gusano é um verme que não morre, ele fica no inferno, entrando na boca, sai no nariz, e as pessoas estão sendo atormentadas. Tanto que na passagem que fala de rico e Lázaro, o rico está sendo atormentado, ele fala, pelo amor de Deus, Lázaro. Ou seja, ele morreu na época de Jesus, contemporâneo, e ele estava sendo atormentado, ou seja, todos que estão no inferno estão sendo atormentados. Quem está no paraíso está descansando, mas o definitivo é esse, vai ser esse, reino com Cristo para sempre e lago de enxofre para sempre, tá? Agora, fala que é para uma eternidade, né? Quanto tempo tem a eternidade? Não sei, tá bom? Talvez Cristo se compadeça lá no final e a eternidade tem um prazo definido e todos eles estejam destruídos, tá? Mas não dá para ter certeza. Deu para entender, Márcia? Márcia? Beleza. Tá bom, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa responder? O pastor Roger está chegando muito perto ali. Você está proibido de perguntar alguma coisa, pai. Tá bem? Então, pessoal, eu vou encerrar, tá? Estou vendo que ninguém tem mais questionamento, nem pergunta, tá? Vou top de vocês, tá? Amém. Estou interrompendo lá, tá aqui a conexão. Tá. Tá. Acho que é só a conexão que tá ruim. Então, pessoal, dá aquela força lá, dá aquele like lá, curte o vídeo, beleza? Compartilha lá no Ministério, beleza? Conto com a força de vocês, beleza? Agradeço a todo mundo que está expondo o tempo aí, que tem sido uma turma muito fiel aí, que está com a gente sempre, tá? Eu posso afirmar que vocês estão aí muito luz à frente do pessoal que não assiste, tá? Porque conhecimento bíblico nunca é demais. E agora vocês têm condição de debater até com quem confrontar com vocês, tá? Então, agradeço a todos aí, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e orem por mim, tá bom? Beijão, pessoal. Fiquem na paz. Até mais.